Diz a palavra a partir do verso 24. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Nós estamos falando aqui de Jesus. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém? Palavra de poder, amados. Querido Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e carecemos do Teu Espírito Santo para produzir vida nela e em nós. Ó Deus, precisamos que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, toque nos nossos corações, na nossa mente, para que a Tua palavra não fique somente a nível de conhecimento, Senhor, no nosso intelecto, mas que ela possa descer ao nosso coração e ser transformada em atitudes, em vida, viver, Pai, aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Então ajuda-nos nessa noite a falar e a ouvir do Teu Espírito deseja nos comunicar, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar aqui essa ministração hoje pelo fim, né? Ao invés de nós começarmos pelo verso 24 que nós começamos, nós vamos começar por esse que você tem aí na tela aí. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Não é? Essa é o resultado de uma série de coisas que aconteceram nesse texto e que nós precisamos entender, trabalhar isso, porque Deus tem muitas coisas, o Espírito Santo tem muitas coisas a nos revelar aqui. Amém? Quem gostaria de voltar para casa hoje com alguns problemas resolvidos? Olha, você viu que foi unânime, né? Um amém geral, né? Quem gostaria de chegar em casa hoje de volta do culto e ser surpreendido, né? Surpreendido por Deus? Eu creio que todos nós, não é? Que maravilha seria chegar em casa e ver todos os nossos problemas, ou pelo menos aquele problema mais que está nos extenuando, que está nos afligindo, né? Nós pudéssemos ter esses problemas resolvidos. Mas foi exatamente isso que aconteceu com essa mulher, não é? Nós estamos vendo, eu comecei pelo fim exatamente por causa disso. Uma mãe que sai de casa desesperada porque sua filha estava endemoniada, não é? Ela procura uma solução, procura como resolver um problema que ela não tinha como resolver. Não tinha, ela não sabia como resolver. Então, se você entrou nesse lugar, nessa noite, com um problema, né, onde no seu coração está assim: eu não consigo resolver isso, eu cheguei no limite, eu não consigo, isso daí não dá. Então, você veio no lugar certo. Amém? Dá a impressão que a pregação hoje vai ser daquela pentecostal que vai atender todas as suas necessidades. Pois vai ser assim, irmãos. Vai ser do Senhor essa palavra para a sua vida. Então eu queria que você, que tem realmente um problema que você está vivendo, que está difícil para você, que você já tentou várias vezes, que você já lutou várias vezes, que você não sabe mais como você resolver isso. E você gostaria de ter solução para isso. Quantos aqui estão assim? Levanta a sua mão. Gostaria de ver. Olha quantas pessoas, não é? Quantas pessoas com problemas difíceis, com dificuldades, não é? E que não sabe como resolver.
E interessante que o texto aqui, esse último versículo, diz que indo ela para a sua casa. Se ela estava, na verdade, ela estava voltando. Ela estava voltando, mas voltando de onde? Se ela estava indo para a sua casa, ela estava voltando de onde? Ela estava voltando de um lugar onde ela foi procurar ajuda, não é? Então você vai manter a sua Bíblia aí no capítulo 7, e nós vamos voltar agora para o verso 24, para nós começarmos a ver então o que aconteceu com essa mulher e o que a palavra tem a nos ensinar. Mas eu queria que você, antes de você fazer isso, que você olhasse para o teu irmão e dissesse para ele o seguinte: tenha um coração aberto nesta noite, para Jesus, para Jesus, um coração pronto a receber o que Ele tem para a sua vida, amém? Então o verso 24, voltando agora lá no começo, onde nós começamos, o verso 24 diz assim: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Então Jesus, na sua caminhada, Jesus, nos momentos em que ele estava realizando o seu ministério, ele sai lá de Tiro, indo para Sidom, ele entra numa casa e ele queria que ninguém soubesse que ele estava ali, ele queria se esconder. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, não é? 24, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Bom, ele não pôde, mas ele queria se esconder. Havia um desejo. Era como se ele estivesse viajado o dia inteiro, trabalhado o dia inteiro, e agora ele queria um tempo para ele. Ele queria um tempo para ele descansar. Você já fez alguma viagem, ou saiu para trabalhar, trabalhou o dia inteiro, e você chegou em casa à tarde, você queria tomar um banho quentinho, colocar o pijama, sentar no sofá e ficar na caixa do nada? Não dá vontade? Isso não é bom? Você cansa. Vocês nunca passaram por aí, por isso? Não é? Direto a gente tem isso, irmãos. A gente quer um tempo. Não, eu preciso de um tempo para mim. Eu preciso de um tempo para eu descansar. Eu estou cansado. Eu preciso recuperar as minhas energias, não é? Jesus queria descansar um pouco, mas o versículo diz: mas não pôde esconder-se. Ele não conseguiu. E veja o verso 25. Por quê? Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se a seus pés. Isso mostra, irmãos, que a presença de Jesus, ela é inconfundível. Onde Jesus está, não é? Parece que o nome dele ecoa por todos os cantos, parece que as pessoas descobrem, não é? Ele queria uns minutos para ele, mas certamente as pessoas já haviam anunciado a chegada dele naquela cidade, e aquela mulher ouviu a notícia e foi atrás dele, por isso ele não pôde ocultar-se. Diga assim comigo: onde tem uma necessidade, não tem descanso para Jesus. Ele veio para servir. Uau! Onde tem uma necessidade, tem o quê? Não tem descanso para Jesus. Esse problema que você disse que você não sabe como resolver é uma necessidade? Então Jesus pode resolver? Pode. Pode, né? Então, se existe uma necessidade aqui e agora, pode ter certeza, Ele está atento à sua necessidade. Amém? Então, amados, o Espírito Santo, Ele está aqui para tocar a tua vida, para tocar a minha vida. Você crê nisso? Feche seus olhos um pouquinho. Existe uma música que nós cantávamos muito na igreja no passado, e a letra dela é muito simples. Continua com seus olhos fechados. Ela fala de uma pessoa especial, uma pessoa que não tem descanso quando existe uma necessidade. E essa música, ela é assim: Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Dá a mão para o seu irmão do lado. Vamos cantar junto isso. Vamos lá? Jesus, 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 Jesus. Esse é o nome. Esse é o nome daquele que não tem descanso por causa da nossa necessidade. Você crê nisso? Você crê nisso de todo o seu coração? Então eu quero fazer uma pergunta para você agora, bem assim instantânea. Quando eu disse que Jesus está atento às nossas necessidades, quando eu disse que o Espírito Santo quer tocar a sua vida, a nossa vida, eu quero perguntar para você, você ficou incomodado com essa notícia de que Jesus se interessa pela sua causa? Incomodado no sentido de você pensar assim, eu preciso crer nisto, eu preciso entregar o meu coração a isto, de que Jesus realmente pode fazer isso. Amados, você ficou incomodado com essa notícia? Você talvez entrou uma chama de esperança no teu coração por causa da tua necessidade, daquilo que você precisa. Talvez você pensou no teu coração enquanto você cantava, Jesus está aqui, Jesus está neste lugar e Ele quer tocar na minha vida, Jesus está nesse lugar e Ele se interessa pela minha causa. Sabe por que eu estou falando isso, amados? Porque às vezes nós subimos à casa do Senhor, Deus tem uma palavra maravilhosa, uma palavra de vida, mas nós não tomamos posse. Nós escutamos aquilo e parece que aquilo era meio subjetivo. Nós escutamos aquilo e parece que aquilo que nós escutamos da palavra é um bom ensinamento, é uma boa palavra, tem tantas coisas que nós admiramos na palavra, mas nós saímos daqui, mas nós não entregamos tudo ao Senhor. Você creu que algo pode acontecer com você nessa noite, ou você ficou indiferente a isso? Você só cantou. Não aconteceu nada. Isso são possibilidades, amados. Isso são possibilidades. Será que Jesus está aqui mesmo? Será que o que aconteceu dentro de você? Aí, entre você, Jesus, o Espírito Santo, Deus, o que aconteceu? O simples pronunciar o nome de Jesus, o exaltar o nome de Jesus, o crer que Ele é nosso Senhor, crer que é o nosso libertador, que é aquele que se interessa pela nossa causa, o que isso muda na nossa vida? O que nos faz pensar isto? Até onde nós vamos com essa novidade de vida? Até onde isso preenche, até onde isso entra no nosso coração? Amados, eu estou fazendo essa pergunta,
Eu estou levantando essas questões porque foi exatamente isso que aconteceu com aquela mulher. Essa mulher cananeia, que nós lemos do texto. Na verdade, quando ela ouviu de Jesus, quando ela ouviu que Jesus estava na cidade, algo aconteceu no coração dela. E quando ela soube que Jesus, o Todo-Poderoso, o Senhor, estava ali, ela correu, ela foi atrás. Irmãos, muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam assim, porque eu sou bonzinho, porque eu sou bonito, ou porque eu sou feio, ou por isso ou por aquilo. Eu quero que as coisas espirituais aconteçam simplesmente. Mas a realidade, irmãos, que nós precisamos nos mover pela fé. Nós precisamos deixar que a fé venha romper barreiras e nós vamos correr atrás daquilo que está à nossa disposição. Diz que a mulher deixou tudo, inclusive a filhinha dela que estava lá endemoniada, deixou lá para ir atrás de Jesus, para encontrar a Jesus. Então a mulher não perdeu a oportunidade de estar com Jesus, ou pelo menos de tentar estar ali. Porque ela não sabia se ela ia conseguir chegar até Jesus. Ela não pensou duas vezes para tomar algumas atitudes básicas para alguém que deseja encontrar Jesus. Ela não titubeou, ela sabia o que queria. Portanto, irmãos, existem algumas coisas, existem algumas atitudes básicas para quem deseja alguma coisa de Jesus. Se você tem uma luta, você tem um problema, você tem uma dificuldade, você não consegue resolver, você está em luta, existem algumas atitudes básicas que você precisa, se você quer que Jesus toque na sua vida. E nós vamos aprender com essa mulher nesse texto, porque o texto diz que ouvindo falar dele, ela foi e lançou-se aos seus pés. Quantos aqui já ouviram falar de Jesus? Nós já ouvimos, irmãos. Quantos aqui estão aprendendo sobre ele a cada dia? Todos nós. Eu creio que nós sabemos muitas coisas de Jesus. Talvez nós conhecemos mais de Jesus hoje do que ela naquela oportunidade. Por todo o evangelho, por toda a história. Conhecemos a dimensão do seu poder, pelo menos nós imaginamos. Bem, eu creio, irmãos, que nós podemos dizer com certeza, eu creio em Jesus e eu creio que Ele é poderoso. Amém? Eu creio que Ele é poderoso. Nós sabemos o que Jesus fez, nós sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Enquanto Ele estava aqui na terra, Ele realizou milagres, maravilhas, nós sabemos tudo isso. Nós temos consciência disso. Isso é uma verdade que está aqui dentro de nós. Temos recebido a palavra tem penetrado no nosso ser, no nosso coração, nós sabemos disso. Como certamente aquela mulher também foi em busca de Jesus. Talvez assim também você vê a igreja, você está aqui. Irmãos, nós estamos aqui. Irmãos, eu acho glorioso isso. Eu acho maravilhoso isto. O fato, irmãos, de nós deixarmos a nossa casa no domingo à noite para estarmos neste lugar. Como tantas outras pessoas na cidade hoje estão se reunindo neste horário também. Por causa de Cristo. Por causa do amor de Deus. E talvez por causa também dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades. Mas a pergunta é, como nós estamos aqui? Onde está a nossa mente? Como que nós estamos aqui? Será que nós estamos aqui de corpo presente, mas a nossa mente está em outro lugar? Nós estamos pensando em outras coisas, às vezes até no próprio problema que nós temos. Seu coração está aqui, meu irmão? E eu pergunto para você, como que Jesus nos vê aqui? Será que Jesus nos vê aqui com um coração rendido a Ele?
Ou simplesmente nós subimos à casa do Senhor para cantar alguns cânticos, ouvir uma palavra e voltarmos para a nossa casa e enfrentarmos os nossos problemas que não conseguimos resolver. Às vezes nós estamos aqui resistentes àquilo que o Senhor quer falar, estamos indiferentes. Como que nós estamos aqui hoje? Como nós estamos aqui hoje? Porque o fato de só ouvir não resolve muita coisa. O texto diz que aquela mulher, ela ficou sabendo de Jesus, ela foi e ela lançou-se aos seus pés. Sabe o que é isso? Uma atitude. Ela lançou-se aos seus pés. Às vezes não conseguimos nem cantar direito. É uma outra atitude, é uma atitude de total rendição, é uma atitude de quebrantamento, é uma atitude de reconhecimento de quem Ele é e o que Ele pode fazer por nós. Então diga assim, o posicionamento diante de Jesus é fundamental, faz toda a diferença. Amém? Talvez você pergunte, mas como eu me posiciono? Como eu entro na presença de Deus? Eu fico em pé, eu sento, como é que eu faço? Eu tenho que me mover? Eu tenho que fazer alguma coisa para que eu possa entrar na presença dEle? Amados, o posicionamento faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu quero abrir um parênteses aqui, antes de nós continuarmos nesses versículos. Eu quero mudar um pouquinho de assunto, mas não vou desvirtuar, é dentro daquilo que nós temos. Você já percebeu que tudo que nós vamos fazer, existe alguns fatores complicadores? A gente começa a fazer uma coisa, de repente surge um problema que atrapalha, que impede que a gente possa dar continuidade naquilo. Então, tem hora que nós fazemos questão também de complicar, né? Tem até aquele ditado que fala, se é mais fácil complicar para que simplificar, né? Mas nós, às vezes, nós mesmos complicamos as coisas e esquecemos que os complicadores já existem por natureza. O inimigo está ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão, esperando o momento de nos tragar. O inimigo vai se levantar contra nós. Nós precisamos, então, saber que complicações, complicadores vão existir nas nossas vidas. Aquilo que aquela mulher estava vivendo, aquela mulher cananeia, era um complicador da vida dela. Então, amados, vamos analisar alguns complicadores aqui na vida dessa mulher, pois ela enfrentou dificuldades, ela enfrentou coisas terríveis e complicações bastante interessantes. A primeira que nós queremos ver aqui é o primeiro fator complicante dessa mulher era o fato dela ser mulher, ser do sexo feminino, não é? Isso na época era muito complicado, não é? A mulher era rejeitada pela sociedade, ela não é aceita pela sociedade, a mulher não era contada nem no censo. Irmão, vocês conseguiram bastante coisa, hein? Glória a Deus, porque Jesus veio trazer igualdade, né? Então, mas ao ouvir sobre a presença de Jesus naquele lugar, algo aconteceu na vida dela. Algo aconteceu na vida dela, mesmo com esse complicador. É como se uma chama de esperança entrasse no coração dela. É isso, irmãos, que nós precisamos captar quando nós estamos vivendo uma dificuldade. Precisa dessa chama de esperança, e quando a esperança centrada em Cristo. Foi exatamente o que aconteceu com ela. Então ela sabia que seria difícil aquele homem recebê-la. Talvez ela imaginou, ela pensou, bom, diante dessa situação só me resta uma coisa, eu ser ousada. A única coisa que me resta nessa situação é eu ser ousada. Talvez ela pensou assim, bom, o não eu já tenho, eu vou lá em busca de um sim. Mas o que me chama a atenção é a ousadia dessa mulher. Por que nós deixamos que problemas, que lutas, coisas que nós não conseguimos resolver, nós deixamos de lado e nós ficamos vivendo naquilo como um atoleiro na nossa vida? E nós não buscamos de verdade aquele que pode nos atender.
Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo com problemas há anos. Eu sei que é difícil, eu sei que eles existem, são complicadores, mas eu fico impressionado com essa mulher. Ela sabia que ela praticamente não ia ser aceita, mas ela foi em busca da sua bênção. Então, ela se mostra uma mulher posicionada, uma mulher decidida, uma mulher determinada. Nos falta isso, irmãos. Nos falta determinação. Nos falta botar a fé em ação. Muitas vezes nas nossas vidas. Ela tinha uma situação, ela não conseguia resolver, mas ela creu que Jesus poderia resolver aquela situação em sua vida. Ela creu. Eu acho isso maravilhoso. Uma mulher ligada por quê? Porque ela conhecia o que estava acontecendo. Ela estava ligada nas coisas que estavam acontecendo. E quando Jesus entra naquela cidade, imediatamente ele olha que ele queria descansar. Ele não queria se envolver com ninguém. Ele estava cansado. Mas mal ele entrou naquela casa, aquela mulher já entrou para falar com ele. Ela estava ligada nas coisas que estavam acontecendo. E ela sabia que por onde Jesus passava, a palavra de Jesus, sob a palavra de Jesus, os demônios saíam, se submetiam a ele. Então ela sabia o que estava fazendo. Ela sabia que ela estava buscando socorro. E em quem ela estava buscando socorro? Ela não estava correndo atrás de qualquer um, amados. Ela estava buscando aquele que ela sabia que tinha autoridade. E é o mesmo Jesus que nós temos aqui, é o mesmo Jesus que nós cremos, é o mesmo Jesus que foi revelado a nós. Ela estava rompendo barreiras, porque ela precisava estar à frente de Jesus, queria estar frente a frente com Jesus. Eu vou dar um exemplo aqui de uma irmã aqui, querida, aqui, que é a Marcinha. Pode falar, né, irmã? Seu testemunho. Essa irmã não podia ter filhos, nem ela, nem o seu marido. Ninguém sabia qual que era pior, se era o marido ou se era ela. Os médicos disseram, é impossível, impossível. Mas, vocês não têm ideia dessa menina, Marcinha, todos os cultos, ela ia lá na frente depois, pastor, põe a mão aqui na minha barriga e ora por mim. Pastor, põe a mão aqui na minha barriga. Ela ia lá, pastor, põe a mão na minha barriga. Eu acho que todo pastor lá faz a mão na barriga dela. Começou a orar, ela buscava incessantemente, determinada. E Deus deu a vitória para ela. Deus deu a vitória para ela. Foi um milagre, que até o médico disse, é milagre de Deus. Por quê, irmãos? Porque quando nós temos um problema, nós não podemos deixar isso dominar a nossa vida. Nós não podemos abaixar, porque o inimigo ele usa as nossas fragilidades. Ele trabalha em cima da nossa fragilidade. Ele vê que você abaixou a cabeça, ele vai jogar um monte de coisa para você se enrolar mais ainda. E ficar preso nesse emaranhado que não tem fim. Uma mulher pronta para superar qualquer desafio, e ela sai do seu lugar onde estava. Ela tinha um problema que não conseguia resolver, ela tinha uma criança endemoniada, mas ela entra na presença de Jesus, talvez no desespero, mas com confiança, com atitude, com humildade, reconhecendo quem Jesus era. Então não estou falando aqui, irmãos, de coisa que é diferente, que nós desconhecemos. Eu estou falando de coisas que nós conhecemos, que nós sabemos, mas falta um mover de fé dentro de nós, para nós alcançarmos, para nós lutarmos, para nós determinarmos no mundo espiritual. Amados, quando nós chegamos na presença de Jesus, existe um misto de sentimentos. Existe um misto de sentimentos. Será que vai acontecer? Será que esse meu problema vai ser resolvido? Será que Deus vai me tocar? Será que Ele vai agir? E se Ele não resolver? E se Ele não resolver? E se não estiver resolvido hoje? Isso é um misto de sentimentos dentro de nós.
um desejo, uma dúvida: será que eu mereço? Será que eu mereço que seja resolvido hoje? Eu não acredito mais nessas coisas. Há tantos anos eu estou esperando isso, nada acontece. Não vai ser hoje. Irmãos, são desafios, são barreiras, mas nós precisamos confiar, precisamos de atitudes. É preciso chegar até Jesus e reconhecer quem Ele é. De fato. Eu pergunto, quando a situação sai do nosso controle, nós recorremos a Jesus? Irmãos, vamos ser sinceros. Quando a situação sai do nosso controle, nós recorremos imediatamente a Jesus? Eu sei que a primeira coisa é falar: ai meu Deus, mas isso daí não é recorrer. Você fala também: ai mãe, mãe do céu, não é? Não é isso aí que eu estou falando. Eu estou falando de recorrer, de submeter a Ele, de colocar diante dEle, não é? Como temos recorrido a Jesus? Ou seja, qual que é a nossa postura diante de Jesus? É uma postura que diz assim: bom, eu dou meu dízimo, eu frequento a igreja, eu vou à célula, eu estou com um problema e Deus tem que resolver meu problema. Será que é esse? Será que foi essa a postura daquela mulher cananeia? A Bíblia diz que ela lançou-se aos pés de Jesus. Como nós temos recorrido a Jesus? Talvez você responda: mas onde está Jesus? Cadê Jesus? Então vamos fazer o seguinte: vamos anunciar que Jesus, nós vamos abrir aquela, não, está pela porta da frente, nós vamos abrir essa porta. Jesus, pode entrar aqui, o senhor pode entrar. Aliás, no Apocalipse diz que ele está batendo, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir. Estava falando isso para a igreja, viu, irmãos? Não era para pessoas, não. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entro, porque a igreja estava sem Jesus dentro. Então vamos dizer, vamos convidar Jesus para entrar aqui. Jesus vai entrar, mas não é assim, irmãos. Ele não vai entrar por ali, sabe por quê? Porque a presença dele já está aqui, o Espírito já foi enviado. Só que tem um detalhe: esse Espírito eu não vejo. Eu não vejo. Então, irmão, se o Espírito Santo de Deus abrisse os nossos olhos espirituais, e quando você chegasse aqui às 7 horas, que não às 7h30, como muitos chegam, mas chegasse às 7 horas aqui, você já encontraria os anjos, você já veria os anjos, você já veria o mover do Espírito Santo sobre esse lugar, porque você estaria enxergando. A sua fé seria outra, o seu comportamento seria outro, a sua maneira de orar seria outra, a sua maneira de adorar seria outra, porque você estaria vendo o mundo celestial, você estaria vendo o que está acontecendo aqui à nossa volta, e a presença de Deus seria real para você. Acontece que nós vivemos pela fé, e nós não vemos. Então, porque não vemos, muitas vezes nós ficamos que nem crente ventilador, né? O culto inteiro, olhando para os lados. Quantos estão entendendo? Irmãos, quando a gente sobe aqui, nós estamos subindo para encontrar com Deus, junto com a congregação, a Assembleia dos Santos, o povo de Deus reunido para adorá-lo, porque Ele está presente para fazer sinais e maravilhas. Vocês estão entendendo, amados? Eu não estou querendo, não estou querendo, não, eu estou querendo, irmão, abrir os seus olhos mesmo, para que você possa enxergar coisas grandes que Deus tem para a sua vida. Então, a quem eu tenho que me recorrer? Então vamos pensar o seguinte: nós não enxergamos o Espírito Santo aqui, nós podemos senti-lo. Nós não enxergamos Jesus aqui, não enxergamos Deus aqui, mas podemos senti-lo. Mas Deus colocou pessoas, não é? A quem você pode buscar socorro. Essas pessoas somos nós, entre nós.
a comunhão da igreja, a comunhão do corpo. Dentro dessa comunhão do corpo, Deus colocou liderança, a qual você pode buscar socorro, buscar orientação, buscar direção de Deus. Pessoas que talvez caminhou mais do que você, pessoas que talvez está mais madura do que você e pode te aconselhar, pode te orientar. É para isso. Então, amados, quando a situação sai do nosso controle, nós temos procurado os nossos líderes, os nossos presbíteros, nossos pastores, nossos líderes de células. Nós temos procurado. Você já chegou no seu líder e disse para ele assim: olha, eu estou preocupado, eu estou com um problema, eu preciso de ajuda. Eu não sei o que eu faço mais. Agora, quando você faz isso, quando você chega armado, preparado para uma resposta que você quer ouvir, ou você está disposto a ouvir aquilo que a palavra de Deus tem para você? Porque muitas vezes as pessoas buscam conselho, mas quando você abre a palavra e diz, é isso daqui que a palavra diz. Não muda as atitudes. Deus age por princípios, saiu fora dos princípios de Deus, Deus não pode agir, então o problema se repete e ele se auto-perpetua. Ou você chega desarmado, reconhecendo que você precisa ser ajudado. Qual tem sido a sua postura perante as pessoas que lideram você? Isso faz toda a diferença para que Deus possa começar a falar com você. Porque dependendo da nossa resposta à palavra de Deus, nós podemos ser libertos ou não. A palavra é que liberta. A verdade da palavra é que liberta. Porque, irmãos, talvez você pense, eu vou conversar com o meu líder, mas eu acho que ele não vai dar muita atenção. Mas vai, porque Deus vai honrar a tua atitude. A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Mas tem pessoas que dizem, não quero me expor. Então fica com o problema. Vai ficar nessa confusão toda. Então, veja o verso 26, queridos. O verso 26. E a mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Aqui mais um fator complicador na vida daquela mulher. Ela era grega, Ciro-fenícia. Irmão, o fato de ser mulher já era um grande complicador. Agora, o fato de não ser judia era um complicador muito maior. Muito maior. Ela era rejeitada, desprezada por todos. Então ela está entre duas situações. A filha lá endemoniada, um judeu, ela tem que buscar a ajuda de um judeu, que a considerava, ou pelo menos os judeus, na mente dela, considerava eles como inimigos. Mas ela não mediu esforço, ela precisava vencer aquele desafio. Ela tentou, ela foi pedir ajuda a esse homem, mesmo com a possibilidade de ser rejeitada, mas ela foi em busca, ela não ficou parada, ela colocou a fé dela em movimento, ela colocou a fé em ação. Queridos, vencer aquela tradição lá que elas estavam vivendo, está na mesma proporção para nós hoje com o nosso orgulho. A mesma proporção, nosso egoísmo, nossa justiça própria. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas sozinhos, porque às vezes nós não procuramos ajuda por causa do nosso orgulho. Não quero que as pessoas conheçam minhas fraquezas, não quero que as pessoas conheçam quem eu sou, na verdade, que eu tenho essas fragilidades, eu preciso manter uma aparência, afinal de contas, porque eu não procuro ajuda, porque eu vou resolver sozinho. Fala para o teu irmão aí do lado, não tente surpreender teu pastor, teu líder. Não é porque às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu vou fazer uma surpresa para o senhor, tive um problemão, foi difícil, não falei nada para ninguém, pastor, não te perturbei, pastor, e eu consegui resolver. Não precisa fazer esse tipo de surpresa. Por quê?
Porque você pode arranjar um problemão para você na tua fé, na tua vida, e é melhor nós caminharmos juntos. É melhor nós vivermos juntos. Amém? Outro fator complicador, verso 27. Mas Jesus disse-lhe, irmãos, agora você segura na cadeira aí. Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu não posso afirmar, mas que Jesus estava bravo, ele queria descansar. Ele queria descansar, parece aquela mulher, ele dá uma resposta dessa. Mas olha só, irmãos, que coisa tremenda. É o 27, né? Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela foi procurar Jesus, ela saiu determinada, não importando se poderia ser rejeitada ou não, mas ela buscou ajuda, ela foi. Imagine então, como uma mulher, com aquela filha endemoniada, como ela se sentiu. Você consegue imaginar? Imagine você com todo o seu problema, que você não pode resolver sozinho, você entra na igreja, não é? E você pensa assim, eu acho que eu não vou falar nada não mereço. Eu não mereço esse negócio aí não, e eles também não vão me ouvir. Você fica lá conjecturando. Mas aquele problema é tão forte que você resolve então, e você chega no pastor. Pastor, o senhor pode me atender agora, depois do culto? Quem é você? Pastor, eu estou vindo aqui há algum tempo na igreja tal, e eu não sou membro ainda, mas... Olha, faz o seguinte, primeiro eu vou atender os membros da igreja, se sobrar algum tempo eu atendo você. Não foi mais ou menos isso que Jesus falou para a moça, para a mulher? Não é? Toda a confiança dela em Jesus, e ele diz, não convém tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Primeiro eu vou atender os judeus, primeiro eu vou atender as pessoas que me seguem, vou dar o pão para os filhos, não vou dar para os cachorros. Eu queria que você pensasse um pouco na resposta que essa mulher deu. Ela sabia que ela podia ser rejeitada. E a pergunta que eu vou fazer para você pensar agora: como você reage quando você recebe uma resposta que não encaixa no seu coração? Como você reage quando você vai em busca de uma ajuda, de um conselho, e aquela resposta não bate com o teu desejo? Você foi procurar ajuda, foi conversar com uma autoridade sobre sua vida, mas a resposta da pessoa não encaixou. Quais são os sentimentos que afloraram no seu coração? Você ficou certamente engasgado, entalado. Mas aquela mulher, ela assimilou a resposta que Jesus deu. Então eu quero fazer uma pergunta. O que nos motiva a dar uma resposta, às vezes dura, para uma pessoa? Fatores, por exemplo, com raiva. Quando você está com raiva, você então dá uma resposta. Quando você fica indignado, eu não queria ouvir aquilo. Onde já se viu falar aquilo para mim? Que direção é aquela? Indignação. Mas vamos voltar aqui ao texto. Nesse próximo versículo nós vamos ler agora, nós vamos encontrar agora a chave, né, para aquela mulher, e veremos que ela não complicou as coisas, pelo contrário, ela facilitou em muito. Sabe, eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de uma coisa. Quantas pessoas não estão mais entre nós, não congregam mais conosco aqui, porque saíram porque não gostaram do que ouviram? Quantas pessoas? Quantas pessoas deixaram de fazer coisas? Quantas pessoas deixaram de realizar sonhos em Deus, porque não gostaram do que ouviram? Irmãos, é importante a gente entender que nem sempre ouviremos o que queremos ouvir. Nem sempre. Essa mulher com certeza não gostou do que ouviu.
Não dá para gostar. Não convém tomar do pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Quantas vezes já pensamos em desistir porque nós não gostamos da maneira como nós somos tratados, orientados? Essa mulher, ela teve uma atitude, a palavra-chave, ela disse: sim, Senhor. Sabe, irmãos, quando eu penso nessa resposta, dá um nó na garganta. Porque diante de toda aquela situação complicada, Jesus falando aquela frase para ela que a feria profundamente. Mas ela disse: sim, Senhor. Ela disse: sim, Senhor. Preste atenção, irmão, Jesus estava falando de pão para ela. Pão é para os filhos. Mas ela estava falando das migalhas. Ela estava falando das migalhas. Que coisa interessante, porque para aquela mulher não importava o quanto estava vindo de Jesus. O que viesse de Jesus seria suficiente para ela. A fé que ela tinha em Jesus não precisava ser o pão inteiro que ele daria aos filhos, as migalhas já serviam. Tá bom, Jesus, se não dá para o Senhor dar o pão, posso ficar com as migalhas, porque se vindas de ti, serão suficientes para os meus problemas, para as minhas lutas. Aquela resposta dura não foi suficiente para desviá-la do seu objetivo. Ela sabia que ia sofrer rejeição, mesmo até ser comparada a um cachorro, e ela aceitou isso. E ela disse o quê? Mas, Senhor, até os cachorros que estão debaixo da mesa comem das migalhas que caem. Uau! Uau! Mas, meus irmãos, nós vamos ver que essa mulher não comeu migalhas, ela comeu do sobrenatural de Deus. Ela comeu pão de Deus, ela comeu o melhor de Deus. E qual foi a palavra-chave? Verso 29. Então ele lhe disse, ou disse-lhe: por essa palavra. Qual palavra? Sim, Senhor. Até os cachorrinhos comem. Sim, Senhor. O Senhor disse então: por essa palavra, vai. O demônio já saiu da tua filha. O problema já está resolvido. Por essa palavra. Irmãos, mas que palavra, uma resposta libertadora. Um sim, Senhor. Um sim, Senhor. Então foi nesse sim, Senhor, não é? Na essência desse sim que Jesus encontrou pureza de coração, que ele encontrou humildade, que ele encontrou quebrantamento, que ele encontrou reconhecimento. Hoje, irmãos, eu escuto pessoas dizer que ficaram bravas com Deus, de mal com Deus, porque Deus não respondeu alguma coisa a ela. Ficar de mal com Deus, um ser insignificante, como nós. Quando aquela mulher sendo comparada a um cachorrinho, ela diz: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. E por causa dessa humildade, por causa desse quebrantamento, por causa dessa atitude, o Senhor falou: vai, tua filha já está liberta. Porque houve reconhecimento de quem ela era e de quem Deus era. Jesus sabia tudo que ela havia passado, as barreiras que ela havia enfrentado, mulher, Ciro-fenícia. Mas ela teve que romper tudo isso. E quando ela chega diante de Jesus, a pior coisa para se ouvir é: espera, depois de atender os meus, eu atendo, se for possível. Poderia ser um balde de água fria jogado sobre a sua cabeça, não havia
não havia outra coisa a sentir, mas havia pureza, mas havia humildade, havia quebrantamento naquele coração, e muitas vezes é isto que falta a nós, amados. Queremos Jesus como um resolvedor de problema, mas Jesus olha para o nosso coração e vê um coração orgulhoso, um coração sem amor, um coração sem quebrantamento algum, só exigindo de Deus. E não é assim que funciona nos valores de Deus. Qual deve ser a nossa postura? Eu quero me submeter à vontade de Deus. Eu quero colocar em movimento a fé que uma vez me foi dada. Quando Deus fala conosco através da palavra, através de uma liderança, precisamos ter quebrantamento e humildade. Então ouviremos aquela voz: vai, está resolvido. Por causa do conhecimento de que Jesus é o Senhor dos senhores e o reconhecimento de quem ela era, foi que ela conseguiu aquilo que Deus tinha para a vida dela. Quantas vezes precisamos reconhecer que Jesus é o Senhor dos senhores e quem nós somos? Quantos estão entendendo, amados? No verso 30, então, para nós terminarmos agora, voltando no final, chegando ao final. Indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Glória ao nome santo do Senhor. Voltou para casa. Como você vai voltar para a sua casa hoje? Como você vai sair da sua casa, para a sua casa hoje? Então Jesus disse para aquela mulher: por causa dessa palavra, da sua palavra, pode ir que o demônio já saiu da tua filha. O mesmo sentimento que teve aquela mulher naquele dia voltando para casa, eu penso que é o mesmo hoje. É o mesmo hoje que nós temos voltando para a nossa casa. A diferença é a seguinte: será que vai estar resolvido o nosso problema quando nós chegarmos em casa? Será que bateu uma fé estonteante no seu coração agora ou uma dúvida? Não é? Será que vai estar resolvido o nosso problema? Será que aquilo que eu coloquei hoje vai estar tudo certo? Como? Como você vai sair desse lugar? Você vai sair daquele lugar dizendo: eu creio? Aí vem outra pergunta: e se não acontecer hoje? E se você chegar amanhã, depois, e o problema continuar? Como você vai reagir? Aquela mulher chegou em casa, a menina estava sobre a cama tranquila, o demônio havia deixado. E se você chegar na sua casa hoje e o problema ainda estiver lá, qual vai ser a resposta que você vai dar a Jesus? Sim, Senhor, eu vou continuar comendo das migalhas até que o pão venha. Compreende? Eu vou continuar comendo, eu vou continuar crendo, até que o pão venha. Sim, Senhor. Essa é a nossa palavra, irmãos. Deus está falando conosco nessa noite que nós precisamos nos mover em fé. Nós precisamos nos mover em fé. Irmãos, não é algo aqui, é algo que move aqui dentro. Deus, eu creio, eu vou lutar por isso. Eu vou me humilhar, eu vou me quebrantar, mas eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar até que o Senhor possa me dar o pão. Mas se o Senhor me der só as migalhas, já é suficiente, porque as tuas migalhas é suficiente para resolver o meu problema. Nós precisamos entender isso, irmãos. É como o Senhor estivesse dizendo: atenda os outros. Eu estou atendendo outros, tá bom, eu espero. Eu continuo confiando. Qual será a sua resposta? Ou você vai dizer assim: eu sabia. No fim é sempre assim, acontece com os outros, mas não acontece comigo. Sabe o que é isso? Incredulidade, orgulho, falta quebrantamento, falta humildade. Eu quero que você curva a sua cabeça um pouquinho e você pense na resposta que você tem para Jesus enquanto as coisas não acontecem. Que resposta você tem para Jesus
enquanto as coisas não acontecem na sua vida? Como você tem reagido? Certamente aquela mulher, ao chegar em casa, ela celebrou, porque ela viu a filha dela normal, tranquila. Ela atingiu o seu objetivo. Aquilo que esperava aconteceu. Mas para muitos, irmãos, não aconteceram no dia. Agora, se não acontecer, um coração rendido, reconhecendo que Jesus é Senhor, você vai dizer: tudo bem, Senhor, eu fico com as migalhas, mas eu sei que o pão vai chegar, eu sei que vou receber o que estou esperando, eu sei que vai acontecer, Senhor, mas se primeiro eu tenho que passar pelas migalhas, eu fico com elas. Amados, eu sei que essa é uma resposta dura, difícil de engolir, que Jesus deu para aquela mulher. Mas pergunte a si mesmo: quais respostas você tem dado a Jesus? Jesus nunca vai te comparar com aos cachorrinhos. Ele falou daquele jeito com aquela mulher para ver o que tinha no coração dela. Qual é a tua resposta a Jesus nessa noite? Então eu quero, você que levantou a mão aqui no começo, quando eu pedi quem tem um problema para resolver e não consegue resolver, você ouviu falar de Jesus, você veio até Jesus, agora é a hora de você se prostrar diante dele. Vamos colocar em prática a palavra. É hora de se quebrantar diante dele, de entregar tudo nas mãos dele. Então eu quero que você venha aqui à frente. Você pode ajoelhar ou ficar em pé da maneira como você quiser. E eu quero que a liderança, líderes de células, pastores, presbíteros, venham aqui e nós vamos orar por cada um de vocês. Enquanto nós vamos adorando ao Senhor, podem vir. Pastores, líderes de células, presbíteros, venham aqui. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Queridos, a tua postura, a maneira como você veio aqui, você não veio aqui diante de homens, você veio aqui diante do Senhor, não diante de homens. Nós somos apenas um instrumento do Espírito Santo para abençoar a tua vida. O poder que está aqui é o poder do Espírito Santo de Deus. E a tua postura ao vir aqui, ela precisa ser reconhecida pelo próprio Senhor Jesus. Ele é íntimo teu. Jesus, líderes, venham, líderes. Vamos deixar o Espírito Santo agir. Obreiros podem orar e pôr as mãos. Se você quiser falar a tua luta, o teu problema para alguma pessoa que for orar com você, você tem liberdade de fazer isso. Mas faça em primeiro lugar ao Senhor. Faça ao Senhor.
Assim que você receber a oração, você pode voltar ao seu lugar. Márcia. Neide, vem ajudar, Neide. Neide, vem ajudar. Deise, vem ajudar. Ele está aqui. Jesus.
Aleluia, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Igreja, vamos nos colocar em pé.